Na minha família, a vovó Lourdes era um assunto que quase ninguém mencionava em voz alta. Os vizinhos cochichavam que ela era uma bruxa, embora alguns preferissem chamá-la simplesmente de benzedeira. Eu, no entanto, a visitava toda semana e sempre lhe perguntava o que estava por vir, e por mais estranho que parecesse, ela nunca errava. Um dia, antes de sair de férias com meu marido, fui vê-la mais uma vez. Depois de me ouvir em silêncio, ela disse apenas: Você pode ir com ele. Você não vai voltar, acrescentou em seguida. Antes de cancelar tudo, faça uma coisa. Sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começar, escrevam nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. Temos muita curiosidade em saber. Agora, desejamos a vocês uma excelente escuta desta envolvente história. Na família de Isabela, a avó Lourdes era um tema que se evitava mencionar. Não porque tivesse feito algo ruim, não porque tivesse ferido alguém ou causado problemas. Simplesmente a temiam em silêncio, como se teme uma tempestade ou um porão escuro, sem poder explicar o porquê, mas mantendo a distância. Os vizinhos da cidadezinha a chamavam de bruxa desde a juventude, quando era uma mulher esbelta de cabelo preto, com um olhar pesado, o estranho costume de dizer às pessoas aquilo que elas nem queriam ouvir. Diziam que ela podia olhar para alguém, apenas olhar em silêncio, sem franzir a testa, sem mover os lábios, e depois dizer o que aconteceria com essa pessoa em um mês, um ano, 10 anos. Alguns iam procurar, lá em segredo, ao entardecer, pela porta dos fundos, para que os vizinhos não os vissem. Mas em público, essas mesmas pessoas faziam o sinal da cruz, davam a volta em sua porteira e ordenavam a seus filhos: Não vão à casa da Dona Lourdes, aquilo não é de Deus. A casa da vovó ficava nos arredores da cidade, atrás de um velho pomar de figueiras que ela mesma havia plantado. A casa era sólida, mas descuidada por fora, nem porque a avó nem a cuidasse, mas porque suas mãos estavam ocupadas com outras coisas. Toda a vida se dedicou às ervas. Na varanda secavam maços de erva cidreira, camomila, alecrim e umas raízes cujos nomes Isabela não conseguia memorizar quando criança. No corredor de entrada sempre cheirava a mel e a algo amargo terroso. Na cozinha, em fileiras, havia frascos de vidro com garrafadas infusões de ervas escuras, de cor âmbar, quase pretas. A avó nunca explicava para que serviam, apenas dizia: Quando for necessário, você entenderá. A mãe de Isabela, Natália, evitava a avó desde a infância. Isabela conhecia essa história não por sua mãe, que não gostava de falar da avó, mas por sua tia, Célia, a irmã mais nova de sua mãe, que de vez em quando aparecia nas festas e, depois do terceiro copo de vinho, ficava mais falante. A tia Célia contava que a pequena Natália, com uns 8 anos, viu uma vez uma mulher da cidade vizinha chegar à casa da avó. Chegou de dia, sem se esconder, com o rosto vermelho de tanto chorar. Trancaram-se na cozinha e Natália ficou escutando atrás da porta. A mulher chorava e perguntava: Dona Lourdes, ele vai voltar? A avó ficou em silêncio por um longo tempo e então disse: Vai voltar, mas não para você. Deixe-o ir, Valéria, e poupe-se do sofrimento. A mulher saiu ainda mais banhada em lágrimas do que havia entrado. 2 meses depois, seu marido de fato voltou de seus trabalhos fora, mas foi morar com outra, a caixa da mercearia da esquina. E toda a cidade sussurrava. Foi a Dona Lourdes que fez um trabalho para ele. Natália se fechava em copas depois dessas histórias, mas se afastou definitivamente da avó após um episódio específico. Natália tinha uns 12 anos, era um janeiro escaldante, e todas as crianças da cidade corriam para tomar banho no rio. A avó, no café da manhã, sem motivo aparente, disse: Natália, não vá ao rio hoje. A água vai te levar. Natália desobedeceu e foi com suas amigas. Mas, no meio do caminho, uma vizinha chamou, pedindo ajuda para procurar uma ovelha que havia escapado. E Natália se demorou. Nesse intervalo, o menino da
vizinhança, Marquinho Ferreira mergulhou de cabeça de uma ribanceira e não voltou a subir. Conseguiram tirá-lo e reanimá-lo, mas ele passou uma semana internado no hospital regional. Natália contou isso a Isabela apenas uma vez, entre dentes, quando sua filha perguntou por que visitavam a avó tão raramente. Porque ela sabe de coisas que nem deveriam ser sabidas, disse sua mãe, e perto dela eu não me sinto bem. Iam à casa da avó apenas nos feriados, na semana santa e em seu aniversário, em outubro. Natália sentava-se à mesa tensa, conversava com educação, mas secamente, como se fosse com uma conhecida distante, não com sua própria mãe. O pai de Isabela, Vitor, era ainda mais cético. Trabalhava como engenheiro em uma fábrica de porte médio, usava óculos de armação grossa e acreditava em plantas técnicas, tolerâncias e normas da ABNT. Todas as histórias sobre o dom da avó ele considerava superstições de cidade do interior. Coincidência, dizia ele, quando sua esposa lhe contava outra história de premonições. Ela diz muitas coisas e às vezes acerta. É estatística, não curandeirismo. Mas uma vez, quando Isabela tinha 15 anos, foram visitar a avó em outubro. Estavam à mesa comendo bolo de fubá caseiro. O pai fazia piadas sobre a safra de figos. E então a avó o olhou longamente, sem piscar, e disse na frente de todos: Vitor, você é um homem forte, mas escute seu coração. Perto dos 50, ele vai te pregar uma peça. Vá ao médico antes que seja tarde. Vitor ficou vermelho, afastou o prato e saiu para fumar na varanda. Natália lançou à avó um olhar que deixou Isabela desconfortável. Foram embora naquela mesma noite, embora tivessem planejado ficar até a manhã seguinte. Vitor não foi ao médico, nunca ia. Acreditava que era uma fraqueza. Aos 49 anos, numa quinta-feira qualquer, em sua própria mesa na fábrica, ele agarrou o peito e desabou na cadeira. A ambulância chegou rápido. Conseguiram levá-lo para a UTI. Infarto extenso. O médico disse depois: Natália, mais 20 minutos. E teria sido o fim. Vitor sobreviveu, mas passou 3 semanas no hospital e mais 2 meses em casa de licença médica. Caminhava devagar, ficava sem fôlego nas escadas, tomava punhados de comprimidos. Depois disso, o nome da avó desapareceu por completo das conversas da família, como se suas palavras não tivessem sido um aviso, mas a causa, como se ela nem tivesse tentado salvá-lo, mas amaldiçoá-lo. Natália foi visitá-la ainda mais raramente. Vitor nem uma única vez, mas Isabela era diferente. Desde criança, sentia-se atraída pela avó, como alguém se sente atraído pelo fogo em uma casa fria. Tinha 6 anos quando ficou pela primeira vez um fim de semana na casa da vovó Lourdes. Natália nem queria deixá-la. Temia que a avó ensinasse a sua filha algo ruim. A própria avó telefonou e disse, com calma e sem pressionar: Natália, deixa a Isabelinha vir. Ela vai se sentir bem aqui e você poderá descansar. Natália, estranhamente, concordou. Isabela guardaria aqueles 2 dias para sempre. A avó lhe ensinou a separar as ervas. Espalhava os maços sobre jornais velhos. Nomeava cada um e explicava para que servia. Erva cidreira para a tristeza, camomila para a insônia, tansagem para as feridas, mas só fresca. Contava-lhe histórias sobre as pessoas da cidade, não maliciosas, não zombeteiras, mas tranquilas e tristes, com uma entonação que não julgava ninguém, apenas lamentava. Sobre o velho Estevão, que bebia desde que voltou do serviço militar, porque nem conseguia esquecer como seu amigo morreu em seus braços. Sobre a tia Margarida, que amou um homem casado a vida inteira e nunca lhe disse nada. Sobre a carteira Almira, que lia as cartas dos outros e chorava sobre elas porque jamais alguém havia escrito para ela. As pessoas não são más, Isabelinha dizia à avó, servindo-lhe o chá. Elas simplesmente temem o que não entendem, e não entendem quase nada. Isabela cresceu e continuou a visitar a avó todos os sábados. Havia se tornado um ritual, uma pequena peregrinação pessoal. Depois da escola, entrou na faculdade
Mudou-se para São Paulo. Conseguiu um emprego na contabilidade de uma construtora, um trabalho monótono, mas estável. Alugou um apartamento de um quarto na periferia, levantava-se cedo, deitava-se tarde. Todos os sábados, sem exceção, pegava o ônibus de linha e viajava 1h30 até a cidadezinha. Levava para a avó o remédio para a pressão, uma sacola com mantimentos, arroz, óleo, pão, açúcar. Ajudava nas tarefas domésticas. Varre o quintal, passava pano no chão, limpava as janelas. Depois, sentavam-se à mesa redonda da cozinha. A avó pegava o pote de doce de figo, sempre de figo, e servia o chá nas grossas xícaras de louça com flores azuis. Isabela perguntava: Vó, o que me espera? A avó nunca respondia diretamente. Não dizia: amanhã você conhecerá seu marido ou daqui a um ano você será promovida. Falava de outra maneira, com imagens, com alusões, como se pintasse um quadro que sua neta deveria decifrar sozinha. Isabela tinha 23 anos quando a avó, uma tarde, pousou a xícara, olhou nos olhos da neta e disse: Logo chegará a você uma pessoa, Isabelinha, de fala mansa e bonita. Suas palavras serão perfeitas, como tiradas de um livro. Mas você não olhe para as palavras, olhe para as mãos. As mãos de uma pessoa são sempre mais honestas que sua língua. Isabela nem entendeu. Perguntou em que sentido as mãos. A avó apenas sorriu e mudou de assunto para o doce. Os figos este ano estão pequenos, mas doces. 6 meses depois, Isabela conheceu Marco. Aconteceu no aniversário de sua amiga Marta. Ela convidou umas 20 pessoas para um bar. Metade delas, Isabela não conhecia. Marcos estava sentado 2 lugares adiante. Usava um belo suéter cinza, cheirava perfume caro e contava piadas que faziam toda a mesa rir. Trabalhava como gerente numa grande empresa de logística. Como se soube pouco depois, quando saíram para a área de fumantes, Isabela não fumava, só queria tomar um ar. Ele foi o primeiro a falar com leveza e desenvoltura. Perguntou em que ela trabalhava e quando Isabela disse contadora, ele não torceu o nariz, apenas assentiu e disse: profissão séria, os números não mentem. E com essa simples frase, ela sentiu, sem entender bem por quê, um calor por dentro. No primeiro encontro, ele abriu as portas para ela, ajudou-a a vestir o casaco, puxou a cadeira. No segundo, trouxe flores e um livro que Isabela havia mencionado de passagem na festa de Marta. Ela nem imaginava que ele se lembraria. No terceiro, falou sobre como sonhava com uma família, com uma casa com jardim, com filhos, com um cachorro que os esperaria na porta. Falava com beleza, com imagens, com sentimento. E Isabela escutava. E, por dentro, florescia algo quente e luminoso ao qual ela tinha medo de dar um nome. Porque se você nomeia, pode deixar de ser verdade. Ela se apaixonou. Não. De repente, não como nos filmes, sem raios nem trovões, mas como quando você se aquece depois do frio. Primeiro você não sente e de repente percebe que já tá quente, que já tá bem, que já não quer ir embora. Marcos parecia aquele ser que se espera, sem saber exatamente o que se espera. Era atencioso, cuidadoso, ligava todas as noites, perguntava como tinha sido o dia. Apenas as palavras da avó sobre as mãos às vezes afloravam nas bordas de sua consciência, mas Isabela não sabia como aplicá-las e as afastava. 1 ano e meio depois, Marcos a pediu em casamento em um restaurante à luz de velas, com o anel em uma caixinha de veludo. Ajoelhou-se, como nos filmes que Isabela via no alojamento da faculdade, em seu pequeno notebook. Ela disse que sim, quase sem hesitar. Pareceu-lhe que aquela era a vida que havia sonhado na mesa da avó, com uma xícara de chá. No dia seguinte, um sábado, Isabela foi à casa da avó, como sempre, com remédios e uma sacola de compras. Sentou-se à mesa, guardou as compras, colocou a chaleira no fogo e, sem esconder sua alegria, contou-lhe: Marcos me pediu em casamento. Eu aceitei.
O casamento será na primavera. Falava rápido, atropelando as palavras. Mostrava o anel no dedo anelar. A avó escutava em silêncio. Não assentia, não sorria, não pedia detalhes. Apenas escutava com as mãos cruzadas sobre o colo. Quando Isabela se calou, ela se levantou, serviu o chá, colocou a xícara na frente da neta e ficou um longo tempo olhando pela janela para o pomar de figueiras, para a cerca torta, para o céu claro. Depois, baixinho, como se dissesse para si mesma, falou: "Seja qual for a sua escolha, Isabelinha, lembre-se de uma coisa: as pessoas não se revelam por suas palavras em um casamento, nem pelos presentes nas festas. As pessoas se revelam pelo que fazem quando acreditam que ninguém as está vendo." Isabela se sentiu ferida. Pela primeira vez em toda a sua vida, sentiu que a avó não estava do seu lado, que em vez de alegria, lhe oferecia dúvidas. Tomou o chá, despediu-se secamente e foi embora mais cedo do que o habitual. Ficou 2 semanas sem ligar. Depois, claro, ligou porque não podia fazer outra coisa. A avó era parte dela, como uma mão ou a respiração. Foi no sábado seguinte e a avó a recebeu como se nada tivesse acontecido. Não lembrou nem com uma palavra, nem com um olhar. Serviu o chá, pegou o doce de figo e perguntou: "Então me conte como vai o trabalho. Seu chefe continua fazendo das suas?" E Isabela compreendeu que o que tinha que ser dito, a avó já havia dito. O resto era sua escolha. O casamento foi em outubro, pequeno, 40 pessoas. Assim Isabela quis. Marcos não se opôs, embora tivesse sugerido convidar mais gente para que fosse mais solene. Ela insistiu. Alugaram um salão em um restaurante decorado com laços brancos e flores naturais. Marta foi a madrinha. Levou o buquê, chorou de felicidade mais que a própria noiva. A vovó Lourdes também foi convidada. Natália franziu os lábios quando soube, mas se calou. A avó chegou discretamente com um vestido escuro de gola branca e aqueles mesmos sapatos baixos que só usava em ocasiões especiais. Sentou-se em um canto com a tia Célia, mal falou com ninguém. Comeu pouco, só tomou chá. No final da noite, quando os convidados dançavam e ninguém lhes prestava atenção, Isabela se aproximou. A avó se levantou, abraçou a neta com força, de modo que sentiu quão frágeis seus ombros haviam se tornado, e sussurrou em seu ouvido: "Estou perto, Isabelinha, sempre perto. Aconteça o que acontecer, lembre-se disso." Isabela pensou que eram apenas palavras de uma avó preocupada com sua neta. Ansiedade normal da velhice. Devolveu o abraço à avó, disse: "Vai ficar tudo bem, vó." E voltou para os convidados, para a música, para Marcos, que a fazia girar na dança. E sorria de uma maneira que ela pensava: é isso, é a felicidade, finalmente. O primeiro ano viveram como vivem provavelmente todos os casais jovens, na agitação de mobiliar a casa, de se adaptar um ao outro. Financiaram um apartamento de 2 quartos em um prédio novo, no 5º andar. O bloco era de tijolo aparente padrão, mas o bairro era tranquilo. Ao lado, uma praça com amendoeiras, um parquinho infantil, um mercadinho 24 horas na esquina. O apartamento veio no contrapiso, com paredes de concreto, e nos primeiros meses viveram entre sacos de gesso e rolos de papel de parede. Marcos aplicou o papel de parede no corredor com as próprias mãos, torto, mas com esforço. Isabela pintou as paredes do quarto de um cinza claro, escolhido de um catálogo de uma loja de materiais de construção. Discutiram sobre os azulejos do banheiro. Ele os queria escuros, ela claros. No final, compraram uns beges e os dois ficaram mais ou menos insatisfeitos. Mas estava tudo bem, parecia-se com a vida. Adotaram uma gata ruiva com uma mancha branca no peito. Marcos a chamou de Frida, e foi o único nome que ele inventou para casa sem a sugestão de Isabela. Frida dormia no parapeito da janela, derrubava os vasos de plantas e só comia uma marca de ração que vendiam em uma única loja do outro lado do bairro. Todos os sábados, Isabela ia buscar a ração
e depois ia para casa da avó. Marcos, aos sábados, dormia até o meio-dia, depois assistia ao futebol ou ficava no celular. Iam ao cinema às sextas quando não estavam muito cansados. Passeavam pela praça aos domingos, compravam café da máquina na entrada do parque sem gosto, mais quente. Tudo estava bem, normal. E Isabela pensava então que normal era, de fato, bom, que a felicidade era exatamente assim, tranquila, sem fogos de artifício, como a luz uniforme de um abajur. No segundo ano, algo começou a se mover, bruscamente, não como um desmoronamento, mas como um quadro se desloca na parede por uma vibração quase imperceptível. Parece que está reto, mas se você olhar com atenção, o ângulo já está ligeiramente torto. Marcos começou a chegar mais tarde do trabalho. Antes, chegava às 7, às vezes 7:30, e jantavam juntos. Isabela cozinhava, ele punha a mesa. Era o pequeno ritual deles. Agora voltava às 9, às vezes perto das 10. Dizia: projeto, prazos, os chefes estão pressionando. Isabela acreditava nele. O trabalho em logística, ela sabia, podia ser estressante, especialmente no fechamento do trimestre. Deixava o jantar para ele no fogão, coberto com um prato, e ia para a cama com um livro, adormecendo sem esperá-lo. Depois, notou o lance do celular. Antes, Marcos o deixava em qualquer lugar. Na mesa da cozinha, no braço do sofá, na prateleira da entrada. Podia ir ao banheiro e o celular ficava à vista. E isso era normal, porque nem ele nem ela tinham nada a esconder. Mas em um determinado momento, ela não saberia precisar a data, as coisas foram mudando gradualmente, o celular passou a estar sempre com ele. No bolso, na mão, ao lado na mesinha de cabeceira, com a tela virada para baixo. Quando, durante o jantar, chegava uma mensagem e ela instintivamente lançava um olhar, Marcos rapidamente virava a tela e dizia: trabalho, de forma seca, sem explicar. Antes, ele podia lhe mostrar uma conversa engraçada com colegas ou uma foto do armazém onde algo havia caído de forma estranha. Agora, o celular era como um quarto fechado à chave. Isabela nem queria ser essa esposa ciumenta e desconfiada que revista bolsos e cheira camisas. Havia visto mulheres assim nos filmes e prometer a si mesma que nunca seria assim. Tentava se convencer: você tá inventando coisas. Não tem motivos, ele só tá cansado. O trabalho é duro. Todos os casais passam por isso. Repetia isso como um mantra ao adormecer sozinha no quarto escuro, com o som abafado da televisão na sala, onde Marcos ainda ia trabalhar um pouquinho. Mas as palavras da avó, as pessoas se revelam pelo que fazem quando acreditam que ninguém as está vendo. Afloravam a superfície cada vez com mais frequência. Isabela as espantava como uma mosca irritante, mas elas voltavam, especialmente à noite, quando o sono não vinha. E a cabeça começava a girar em torno de detalhes que ignorava durante o dia. No terceiro ano, Marcos havia mudado visivelmente. Tornara-se irritadiço, ríspido, não que gritasse ou insultasse, mas havia adquirido aquela maneira de mastigar as palavras entre os dentes quando algo não lhe agradava. A xícara suja na pia. Isabela, custa tanto assim? A televisão muito alta. Passei o dia todo no trabalho. Posso ter um pouco de paz em casa? Uma vez ela fez uma moqueca. Ele provou, fez uma careta e disse: você carregou no sal? Isabela não havia carregado. Ela mesma provou. A moqueca estava normal, não discutiu. Depois das explosões, ele sempre se desculpava. Aproximava-se, sentava-se ao seu lado no sofá, colocava a mão em seu joelho e dizia: me perdoe, é que estou exausto. Tem muita confusão no trabalho. Entende? Isabela entendia, ou fingia entender, porque entender era mais fácil do que fazer perguntas cujas respostas temia. E então aconteceu aquela noite na varanda. Era início de outubro, já escurecia cedo. Isabela estava deitada na cama, lendo. Eram cerca de 11 da noite.
Marcos disse que ia fumar na varanda. Fumava às vezes, embora tivesse prometido parar. Ela assentiu e voltou ao seu livro. Alguns minutos depois, levantou-se para beber água, passou pela sala e ouviu sua voz através da porta entreaberta da varanda. Falava baixo, quase sussurrando, com uma entonação que ela não ouvia dele há muito tempo. Suave, brincalhona, ansiosa. E estava sorrindo. Isabela viu seu reflexo no vidro da porta. Não aquele sorriso rotineiro com que a recebia depois do trabalho, mas um sorriso verdadeiro, aberto, o mesmo pelo qual se apaixonara na festa de Marta. Isabela ficou parada com o copo vazio na mão, escutando, e não conseguia distinguir as palavras. Apenas a entonação, apenas aquele tom. Depois, deu um passo em direção à varanda, de propósito, fazendo barulho, e Marcos se virou. Disse rapidamente ao telefone: "Tá bom, mãe. Um beijo, tchau", e desligou. "Era minha mãe", disse ele, guardando o celular no bolso, perguntando se vamos lá no fim de semana. Isabela assentiu. Pegou a água, voltou para o quarto, deitou-se. Não leu mais. As letras dançavam diante de seus olhos. No dia seguinte, quando Marcos foi trabalhar, ela escreveu para a sogra no WhatsApp, como quem não quer nada. Dona Teresa, a senhora, ligou pro Marcos ontem à noite. Ele comentou que a senhora nos convidou para o fim de semana. Queria confirmar. Sábado ou domingo? A sogra respondeu 1 hora depois. Isabelinha, ontem eu estava no sítio. Fui dormir às 9. Não liguei para ninguém. Ele deve ter se confundido. Mas venho no fim de semana, vou adorar. Isabela leu a mensagem, fechou o aplicativo e ficou sentada na cozinha por um longo tempo, olhando para a xícara de café frio. Frida pulou em seu colo, aninhou-se e começou a ronronar. Isabela a acariciava maquinalmente. E por dentro, algo mudava, não com estrondo, não com dor, mas silenciosamente, como uma chave girando na fechadura. Algo em que ela havia acreditado por 3 anos havia deixado de ser verdade. Ela ainda não sabia de tudo. Ainda não via a dimensão completa, mas já compreendia. Estavam mentindo para ela, não por acidente, não por erro, mas de forma sistemática, habitual. Como mentem aqueles que há muito tempo deixaram de considerar isso uma mentira? Isabela não disse nada a Marcos, nem naquele dia, nem no seguinte. Comportou-se como sempre, preparou o jantar, perguntou-lhe sobre o trabalho, assistiu às séries com ele à noite. Mas por dentro já era outra, como uma pessoa que descobriu uma rachadura na parede e agora verifica todos os dias se ela ficou maior. E foi justamente, então, no 3º ano, no final de outubro, que Marcos, de repente, propôs uma viagem de férias. Estavam jantando. Ele comia macarrão com cogumelos e creme de leite, seu prato favorito, e de repente disse, sem levantar os olhos do prato: "Sabe de uma coisa? E se a gente fizesse uma viagem para descansar de verdade?" Não fomos a lugar nenhum juntos em 3 anos. Isabela ficou surpresa, até largou o garfo. Durante todo o casamento, ela havia proposto ir a algum lugar umas 5 ou 6 vezes. No 1º ano, pelo menos para a praia, mesmo que seja perto. Marcos dizia: "É caro, acabamos de entrar no financiamento." No 2º ano, pelo menos um fim de semana em algum hotel fazenda. Marcos dizia: "Não tenho tempo. Tem muita confusão no trabalho." Ela parou de propor. E agora, ele mesmo, com um entusiasmo que não via nele há muito tempo. "Eu organizo tudo", disse ele, com um brilho nos olhos. "Você só faz a mala. Será uma surpresa. Confie em mim." Isabela quis se alegrar, e uma parte dela de fato se alegrou. Aquela parte que ainda esperava que tudo pudesse ser consertado, que as ligações noturnas e o celular virado para baixo fossem apenas cansaço e rotina, não o que ela temia pensar. Talvez, pensou ela, ele também sinta rachadura entre nós e queira consertá-la. Talvez esta viagem seja sua forma de dizer: "Tô aqui, tô com você, quero tentar." Aceitou. Decidiu não fazer,
perguntas. Se é uma surpresa, que seja uma surpresa. Marcos se encarregou da organização. Ficava à noite no notebook, reservando coisas, pesquisando na internet. Quando Isabela passava perto, ele fechava a tela e sorria. Não espia, você vai gostar. No sábado, Isabela foi à casa da avó. Como sempre, o ônibus ia semi-vazio. Manhã de novembro, garoa fina. Na rodoviária da cidade, poças até o tornozelo. Caminhou pela estrada de terra, enlameada até a casa da avó, pulando valas, sentindo o cheiro de folhas molhadas e da fumaça do fogão a lenha de algum vizinho que estava acendendo fogo. A avó esperava na cozinha. A chaleira já fervia. Na mesa, um pote de doce e um prato com broa de fubá. Isabela guardou as compras, entregou-lhe os remédios, sentou-se à mesa e contou sobre a viagem, que em alguns dias ela e Marcos iriam viajar, que não sabia para onde, que era uma surpresa que ele havia organizado. Falou com leveza, tentando parecer despreocupada. A avó escutava, mexendo o chá lentamente com a colherinha em círculos, sem que ela batesse nas bordas da xícara. Quando Isabela se calou, ela pousou a colherinha no pires, levantou os olhos e Isabela viu que seu rosto empalidecera, não de susto, mas de algo mais profundo. Isabela havia visto essa expressão apenas uma vez, ali, naquela mesa, quando a avó falou a seu pai sobre o coração. Você nem pode ir com ele, disse a avó em voz baixa, mas com firmeza, sem sombra de dúvida. Você nem vai voltar. Por dentro, Isabela sentiu algo se quebrar, como se alguém tivesse puxado a corda que segurava algo frágil e aquilo caísse no vazio. Vó, o que a senhora está dizendo? Só vamos sair de férias para descansar. Foi ideia do Marcos. A avó balançou a cabeça. Suas mãos repousavam sobre a mesa, secas, com manchas da idade, dedos nodosos. Escute-me, Isabelinha. Sou velha. Não tenho motivos para mentir para você e me agrada assustá-la, mas eu lhe digo, não vá. No entanto, antes de cancelar tudo, faça uma coisa, uma única coisa. Descubra o hotel para o qual ele está te levando, entenderá por si mesma. Isabela saiu da casa da avó em um estado de agitação. No ônibus, apoiou a testa no vidro frio e olhou para os campos molhados, as fileiras de eucaliptos ao longo da estrada. A chuva batucava no teto. Dentro, cheirava a umidade e a diesel. Convencia a si mesma de que a avó estava errada, que ela tinha 82 anos, pressão alta, insônia, que era ansiedade senil, que com a idade se transforma em certeza, que não se pode viver pelas intuições dos outros, mesmo que essas intuições pertençam a uma pessoa que nunca, nenhuma, única vez na vida havia se enganado. Nenhuma em 30 anos. Esse pensamento latejava em sua cabeça como um sinal intermitente que não se pode desligar. À noite, Marcos foi tomar banho. Isabela ouvia o barulho da água atrás da porta, fechada do banheiro, o tilintar da lâmina de barbear na pia. Seu notebook estava na mesa da cozinha. Ele sempre o deixava ali, nem sequer fechava a tela. Isabela passou ao seu lado. Parou, olhou para a tela acesa. Suas mãos formigavam, como quando se vai tocar em algo incandescente. Sentia-se horrível, como se estivesse traindo algo, como se violasse alguma lei não escrita de confiança que ela mesma havia se imposto. A voz da avó ressoava em sua cabeça. Apenas pergunte e você entenderá por si mesma. Sentou-se à mesa, abriu o e-mail e digitou na busca. Reserva. O primeiro e-mail era uma confirmação de hotel. Uma pequena pousada em Fernando de Noronha, num vilarejo cujo nome ela nunca tinha ouvido, longe das rotas turísticas. No e-mail constavam as datas, o valor e o telefone do estabelecimento. Isabela fechou o notebook, afastou-se da mesa e foi sentar no sofá. Frida pulou ao seu lado e enfiou o focinho úmido na palma de sua mão. Do banheiro vinha a voz de Marcos. Ele cantarolava algo desafinado e despreocupado. Na manhã seguinte, um domingo, Isabela acordou às 6. Marcos ainda dormia. De lado, o cobertor caído aos pés.
Levantou-se em silêncio, pegou seu celular e saiu para a varanda. A manhã era amena, o céu rosado do amanhecer. Embaixo, no estacionamento, brilhavam os tetos molhados dos carros. Discou o número da pousada. Atenderam no terceiro toque. A moça da recepção falava com um sotaque nordestino. Isabela disse o sobrenome do marido, pediu para confirmar a reserva e a data de entrada. Sim, claro, respondeu a moça. Está tudo confirmado. Quarto para 3 adultos, cama de casal e uma cama extra. O check-in é depois de amanhã, correto? Isabela agradeceu e desligou. O celular pesava em sua mão como uma pedra. Ficou na varanda, olhando a cidade abaixo. Telhados, antenas, pombos esvoaçando no parapeito do prédio em frente. Suas mãos não tremiam, ela não chorava. Por dentro havia um vazio, como se alguém tivesse retirado de uma só vez todo o seu conteúdo: a raiva, a dor, a esperança, o amor e 3 anos de vida em comum, deixando apenas uma casca imóvel em uma varanda de concreto de meias. Para 3, cama de casal e uma cama extra. A cama extra não era para ela era o acréscimo, a decoração, o biombo atrás do qual ele escondia a sua vida verdadeira. Naquela noite, Isabela não pregou o olho. Ficou deitada do seu lado da cama, de costas, rígida como uma corda esticada, ouvindo Marcos respirar ao seu lado, tranquilo, profundo, com um leve assobio ao inspirar. Ele sempre respirava assim ao dormir, e antes esse som acalmava. Fazia parte do conforto doméstico, como o tic-tac do relógio do corredor ou o ronronar de Frida. Agora parecia-lhe estranho, como se ao seu lado Ni estivesse seu marido, mas uma pessoa que via pela primeira vez e da qual não sabia nada, exceto que era perigosa. Em sua cabeça, como um disco arranhado, giravam as palavras da moça da recepção. Quarto para 3 adultos, cama de casal e uma cama extra para 3. Isso significava que ele esperava mais alguém. Isso significava que esta viagem não era uma tentativa de consertar seu casamento, não era um presente para uma esposa exausta, não era uma surpresa romântica, era outra coisa. E Isabela precisava saber o quê? Às 3 da madrugada, quando Marcos se virou para o outro lado e começou a roncar mais profundamente, Isabela se sentou devagar, apoiando-se no cotovelo. O celular dele estava na mesinha de cabeceira, virado para baixo, como sempre há 1 ano. Estendeu a mão, pegou-o devagar com 2 dedos, como se pegasse uma carta alheia. A tela se iluminou no escuro. Ela sabia a senha, o aniversário da mãe dele, 4 dígitos. Ele nunca havia mudado. Isabela digitou a combinação e o celular se desbloqueou. O coração batia em sua garganta. O quarto estava em silêncio. Apenas a respiração de Marcos e o zumbido distante da geladeira na cozinha. Isabela abriu o aplicativo de mensagens e nem precisou procurar muito. A conversa estava fixada no topo, acima de todas as outras. O contato se chamava André Logística. Isabela tocou no nome e começou a ler. As primeiras mensagens eram cautelosas, quase profissionais, como 2 estranhos testando os limites. Mas, depois de algumas rolagens, o tom mudava. André enviava fotos de uma mulher com um vestido de verão na frente de uma cafeteria. A mesma mulher à noite de preto, com uma taça de vinho, uma selfie pela manhã, com o cabelo ainda molhado do banho, meio sorrindo. E corações espalhados de 3 em 3 nas mensagens, como sinais de pontuação, amor, que saudades. Quando chega sábado, você prometeu que desta vez passaríamos pelo menos uma noite inteira juntos. E as respostas de Marcos, carinhosas, brincalhonas, escritas em uma linguagem que Isabela não ouvia dele há muito tempo. Aguenta mais um pouco, minha vida? Logo vai ser diferente, eu prometo. A mulher se chamava Ingrid. Isso ficou claro nas mensagens mais recentes, onde Marcos escrevia: Ingrid, vou resolver tudo, só me dê tempo. Estavam se vendo há mais de 1 ano. A conversa retrocedia ao ano anterior.
e pelas datas, Isabela podia reconstruir exatamente quando tudo havia começado. Justo quando Marcos começou a chegar mais tarde do trabalho, quando o celular migrou para o seu bolso, quando a moqueca estava salgada demais e a televisão alta demais. Isabela continuava rolando, rolando, e a cada passagem o quadro se tornava mais nítido, como uma fotografia no revelador. Marcos havia prometido a Ingrid que deixaria a esposa, mas não de qualquer maneira, e sim do jeito certo. Essa expressão aparecia na conversa umas 20 vezes. Tenho que fazer tudo do jeito certo para não perder o apartamento e o dinheiro. Não posso simplesmente ir embora. Ela vai me pedir metade de tudo e eu vou ficar sem nada. Espere mais um pouco. Eu tenho um plano e o plano de fato existia. Isabela o encontrou. Não de imediato. Teve que rolar bastante, passar por fotos, mensagens de voz, discussões sobre restaurantes e encontros noturnos. O plano estava em uma longa mensagem enviada por Marcos 3 semanas atrás. A 1h30 da madrugada, Isabela lembrava daquela noite. Havia acordado e visto o brilho da tela ao seu lado, mas decidiu que ele estava lendo as notícias. A mensagem tinha um tom pragmático, quase como um relatório de trabalho, sem corações, sem minha vida, cálculo puro, organizado em pontos. Ponto 1. Chegar com a Isabela em Noronha, hospedar-se na pousada, os dois. Agir normalmente para que ela não suspeite de nada e relaxe. Ponto 2. No segundo dia, propor a Isabela uma excursão para uma parte mais isolada da ilha. Alugar um buggy, levar lá a uma trilha remota, longe das praias principais, onde não há sinal de celular e o transporte é escasso. Ponto 3. Pegar o RG e o celular dela. Ele havia escrito literalmente: vou dizer que vou guardar no buggy para não perder durante a caminhada. Ela não vai questionar, ela confia. Isabela releu essa linha 2 vezes. Ela confia. 3 palavras que lhe oprimiram o peito. Um frio avassalador, como se alguém apertasse suas costelas com as palmas das mãos. Ela confia, não um nome, não esposa, não pessoa. Uma característica, um ponto fraco, uma brecha de entrada. Ponto 4. Deixar a Isabela na trilha, sem documentos, sem comunicação, sem dinheiro. Voltar sozinho para a pousada, onde essa hora a Ingrid já terá chegado em um voo separado. Passaríamos 10 dias juntos. Ponto 5. Ao voltar para casa, registrar um boletim de ocorrência informando que a esposa desapareceu durante a viagem. Relatar que foram para o interior da ilha, que ela quis caminhar sozinha e não voltou. Descrever as buscas, o desespero, o contato com a Polícia Civil. O importante é documentar tudo para que não haja perguntas depois. Ponto 6. Iniciar o processo de declaração de ausência da Isabela. Em 6 meses, ter acesso à conta bancária conjunta. Depois, por via judicial, ficar com o apartamento que estava no nome da Isabela, mas no qual ele estava registrado como cônjuge. A última frase da mensagem estava sozinha, em uma linha, como uma conclusão, como assinatura de um contrato. O principal é não ter pressa. Esperamos 6 meses e tudo é nosso. Ingrid respondeu 12 minutos depois, com uma única palavra e 3 exclamações. Genial! E depois? Te adoro, você pensou em tudo. Isabela devolveu o celular à mesinha exatamente como estava, virado para baixo ligeiramente na diagonal. Levantou-se, saiu do quarto, fechou a porta sem fazer barulho, caminhou pelo corredor até a cozinha. Frida dormia enroscada em uma bola ruiva em um canto da sala, junto à parede. Isabela encheu um copo de água do filtro, devagar, olhando a água subir no vidro. Bebeu, e bebeu outro. Depois ficou junto à janela, olhando o céu clarear lentamente. Os postes do estacionamento acesos, amarelos. Entre os carros passou um cachorro de rua. Embaixo, a porta de um prédio se fechou.
algum vizinho saindo para o turno da manhã. Uma manhã comum, um mundo comum. Só que dentro de Isabela, esse mundo já não existia. Ela não chorou, não se agitou, não pegou o celular para ligar para uma amiga ou para sua mãe. Tudo isso viria depois. As lágrimas, as conversas, as explicações. Por enquanto, dentro dela havia apenas um mecanismo em funcionamento, frio, preciso, como um relógio. Ela pensava, pesava opções, contava os passos. Quando, às 7 da manhã, Marco saiu do quarto, bocejando e se espreguiçando, Isabela estava junto ao fogão, preparando o café. A cozinha cheirava a cardamomo. Ela sempre colocava uma pitada. Marcos gostava. Ele entrou, sorriu, deu-lhe um beijo na cabeça. Quase pronto? Termino de fazer a mala e chamo um táxi. O avião é às 2, mas é melhor chegar cedo. Isabela se virou. Tinha o rosto pálido, olheiras da noite em claro. Apertou a mão contra o estômago e se encurvou ligeiramente. Marcos, estou me sentindo péssima. Estou com náuseas desde a manhã. Minha cabeça está girando e acho que estou com febre. Ontem à noite pedi sushi por delivery. Acho que algo me fez mal. Ela viu como o rosto dele mudou. Não susto, não preocupação. A primeira coisa que relampejou em seus olhos foi irritação rápida. Uma fração de segundo, como a sombra de um pássaro pela janela. Imediatamente ele se controlou, deu um passo em sua direção, colocou a palma da mão em sua testa. Você está quente. Por que não toma alguma coisa? Talvez passe até o meio-dia. O avião só sai às 2. Não, Marcos. De verdade, estou muito mal. Não consigo viajar. Sinto ânsia a cada 10 minutos. Não vou aguentar no avião. Ele recuou um passo, passou a mão pelo rosto. Isabela viu que por trás daquele gesto havia um cálculo febril. As engrenagens em sua cabeça girando, reordenando planos, variantes, prazos. Ingrid já devia estar com as malas prontas. Talvez já estivesse a caminho do aeroporto. Olha, talvez você melhore até a tarde. Posso remarcar o voo para amanhã. Não tem problema, disse ele, forçando um tom solícito. Isabela balançou a cabeça e sentou-se em uma banqueta, abraçando o estômago. Marcos, escuta, você trabalhou muito. Você merece esta viagem. É uma pena perder as passagens e a reserva. Vá você sozinho, descanse. Eu fico aqui, vou me recuperar. A Frida fica comigo, não vou ficar entediada. Ela dizia com calma, olhando nos olhos, e observava. Agora, pensou ela, este é o momento decisivo. Se ele realmente me amasse, ficaria. Diria, que viagem sem você? Somos um casal, a gente espera. Seria tão simples, tão natural. Qualquer marido normal ficaria. Marcos ficou em silêncio por uns 5, talvez 7 segundos. Em seu rosto lutavam duas máscaras. A do marido, cuidadoso que não pode deixar a esposa doente, e a do homem cujo plano está desmoronando e precisa salvá-lo urgentemente. Isabela viu as duas. Antes, só via uma. Mais. Você tem certeza? Fico sem graça de ir sozinho. Você vai se virar? Sim, de verdade. Ligo para minha mãe. Peço para ela passar aqui se eu precisar de algo. Vai ficar tudo bem. Mais 10 minutos de hesitação teatral. Ele andou pelo apartamento, apareceu na cozinha. Perguntou se ela precisava de um médico, se queria que ele comprasse remédios. Mas Isabela via. Ele já havia decidido. Seus olhos o denunciavam. Estavam inquietos, como os de alguém que está calculando mentalmente os horários dos voos. Ao meio-dia, Marcos estava na entrada com a mala cinza de rodinhas que haviam comprado juntos em um shopping center há 2 anos. Naquela época, Isabela havia escolhido imaginando uma viagem dos dois para a praia, para algum lugar quente. A mala ia viajar, mas sem ela. Vou te ligar todos os dias, disse Marcos, abraçando-a na porta. Melhoras. Volto logo, a gente vai para algum lugar juntos. Eu prometo. Isabela sentiu, devolveu o abraço, rápido, seco, como se abraça um conhecido na rua.
Ele não notou ou não quis notar. A porta se fechou. Isabela ouviu seus passos se afastando pela escada. O elevador do prédio estava quebrado há uma semana. Depois foi para a janela da sala e o observou sair do prédio, entrar em um táxi. O carro deu ré e virou na esquina. Ela ficou na janela por mais 1 minuto, 2, caso ele voltasse porque havia esquecido algo. Ele não voltou. Então, Isabela soltou um longo suspiro pelos lábios apertados, como quem solta o ar antes de um salto, e começou a agir. Primeiro tirou do bolso do roupão um papelzinho onde pela manhã havia anotado o número da pousada em Noronha. Discou. Esperou a resposta. A mesma moça da recepção ou outra com o mesmo sotaque. Olá. Gostaria de cancelar a reserva em nome do meu marido. Os planos mudaram. Não poderemos ir. A moça verificou os dados. Pediu que ela esperasse. 1 minuto depois, confirmou. Reserva cancelada. O estorno será feito em até 10 dias úteis. Isabela agradeceu e desligou. Depois, vestiu-se, tirou o roupão, colocou jeans, um suéter, uma jaqueta, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo, pegou a bolsa. Frida a olhava do parapeito da janela com seus redondos olhos, amarelos, como se perguntasse: aonde você vai? Volto logo, disse Isabela a gata. Preciso resolver umas coisas. Primeira parada, o banco. A agência fechava às 5, mas Isabela chegou a 1, logo depois que Marco se foi. Eles tinham uma conta poupança conjunta. Nela havia dinheiro que estavam guardando para reformar a varanda e trocar as janelas. Não era uma fortuna, mas era uma quantia considerável, 1 ano e meio de economias. Isabela foi com seu RG, preencheu um formulário e transferiu sua metade, exatamente a metade, para sua conta pessoal, que havia aberto antes de se casar e quase nunca usava. Em seguida, como cotitular, solicitou a restrição do acesso remoto à conta conjunta. A funcionária, uma moça jovem com um corte de cabelo impecável, olhou-a com atenção, mas não perguntou nada. Apenas disse: processaremos em até 1 hora. O cartão do segundo titular ficará bloqueado para operações. Para remover a restrição, é necessária a presença de ambos os titulares. Isabela agradeceu e saiu. Lá fora garoava uma chuva cinza e monótona de novembro. Levantou o capuz e caminhou 2 quadras até uma loja de ferragens. Lá comprou 2 miolos de fechadura, para a porta de entrada e para a da varanda. O vendedor, um senhor de avental azul, perguntou se ela precisava de instalação. Isabela assentiu e ele lhe deu o cartão de um profissional. Diga que foi o seu Pereira que indicou. Eles vêm no mesmo dia. O chaveiro, Leandro, chegou às 4. Um rapaz jovem e calado, com uma caixa de ferramentas. Trabalhou rápido, tirou os cilindros velhos, colocou os novos, testou-os, entregou-lhe 3 jogos de chaves. Isabela pagou em dinheiro. Quando Leandro se foi, ela fechou a porta com a fechadura nova, girou a chave 2 vezes e ficou de pé no hall de entrada, apoiada de costas na porta. O apartamento estava em silêncio. Frida miou da cozinha pedindo jantar. Na segunda-feira de manhã, Isabela foi a uma advogada. Havia pesquisado na véspera à noite. Passou tempo investigando, lendo avaliações, comparando. Escolheu uma mulher chamada Margarida Oliveira, advogada de direito de família com 20 anos de experiência. O escritório ficava no 3º andar de um antigo prédio comercial, no fundo de um longo corredor com piso de linóleo e cheiro de café de uma sala vizinha. Margarida Oliveira era uma mulher baixa e robusta, na casa dos 50, cabelo curto e um olhar atento e perspicaz. Em sua mesa havia uma foto de 2 adolescentes, aparentemente seus filhos, e um cacto em um vaso de barro. Indicou a Isabela que se sentasse, serviu-lhe água de um filtro e disse: conte-me tudo, desde o início, sem pressa. Isabela contou com calma, em ordem, como se estivesse expondo em uma reunião de trabalho. Fatos, datas, circunstâncias. Os 3 anos de casamento,
as ligações noturnas e a mentira sobre a mãe dele, a viagem surpresa, a ligação para a pousada, a troca de mensagens com André, logística, o plano ponto por ponto. Depois tirou o celular da bolsa, abriu a galeria e mostrou-lhe as capturas de tela. Havia feito naquela noite, metodicamente, tela por tela, todas as mensagens importantes, todas as fotos, o plano completo, uma captura atrás da outra com as datas e horas de envio. Margarida Oliveira leu em silêncio. Sua expressão não mudou, exceto uma vez. Quando chegou ao ponto sobre o RG e a trilha isolada, ela apertou levemente os lábios. Ao terminar, tirou os óculos, esfregou a ponte do nariz e olhou para Isabela. Isabela, vou ser direta com você. Isso não é apenas um motivo para divórcio. O que está descrito aqui é o planejamento de um crime. Abandono de incapaz em um local de difícil acesso, sem comunicação, com posterior denúncia falsa de desaparecimento, poderia se enquadrar em vários artigos, estelionato, possivelmente outros. Mas vamos por partes. Comecemos pelo divórcio, é o mais urgente. O resto resolveremos em paralelo. Isabela sentiu. Você está numa posição de força, continuou Margarida Oliveira, tomando notas em um bloco. O apartamento está registrado em seu nome antes do casamento? Sim. Terminei de pagar o financiamento antes de casar. Marcos está registrado como familiar, mas a propriedade é minha. Filhos em comum? Não. Bens adquiridos durante o casamento. Apenas móveis e eletrodomésticos. Nenhum carro. Havia uma conta conjunta. Ontem, transferi minha metade para minha conta pessoal e restringi o acesso dele. Margarida. Oliveira levantou os olhos do bloco e fez um aceno quase imperceptível, não de aprovação, mas de constatação. Excelente. Damos entrada na ação hoje mesmo. As capturas de tela anexaremos como prova. Precisam ser autenticadas em cartório, mas isso resolvemos rápido. Isabela, você tem alguém de sua confiança que conheça a situação? Minha avó, disse Isabela, e acrescentou. Ela soube antes de mim. Margarida Oliveira não perguntou o que isso significava, apenas assentiu e voltou aos seus papéis. A ação de divórcio foi protocolada naquela mesma segunda-feira. Isabela saiu do fórum perto das 5 da tarde. A chuva havia parado, mas o céu estava baixo, chumbo e cheirava asfalto molhado. Parou na escadaria, respirou o ar úmido e tirou o celular. 12 chamadas perdidas de Marcos. 3 mensagens de voz. Não ouviu nenhuma. Guardou o celular no bolso e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Enquanto isso, Marcos estava em frente ao balcão de uma pequena pousada em Fernando de Noronha, tentando entender o que estava acontecendo. Ao seu lado estava Ingrid, alta, loira, com uma jaqueta branca e óculos de sol na cabeça, cada vez mais tensa a cada momento. A recepcionista explicava, gesticulando. A reserva havia sido cancelada. Ontem, uma mulher ligou, deu o sobrenome, pediu o cancelamento. Não temos quartos disponíveis, sinto muito. É alta temporada, os últimos dias de calor, tudo ocupado. Podia oferecer-lhe o telefone de outra pousada no vilarejo vizinho, mas sem garantia de vagas. Marcos empalideceu, pegou o celular, ligou para Isabela. Chamava, depois silêncio. Ligou de novo, o mesmo resultado. Abriu o aplicativo do banco e viu a mensagem. Operações com cartão suspensas temporariamente. Dirija-se a uma agência. Ele tinha algum dinheiro em espécie, pouco, para despesas menores. Planejava pagar tudo com o cartão. Ingrid estava de pé, ao seu lado, e o olhava como se olha para alguém que prometeu um show de fogos de artifício e trouxe um fósforo molhado. Marcos, o que está acontecendo? Você disse que estava tudo certo, que tinha tudo planejado. Sua voz era baixa, mas afiada como uma navalha. Eu não entendo. Deve ter havido algum erro. Vou resolver agora, disse ele rapidamente, fuçando no celular, procurando alternativas, tentando ligar para alguém, mas não havia nada a resolver. Reserva cancelada, cartão bloqueado, Isabela não atende. Ingrid, como se descobriu,
Nos 30 minutos seguintes, só tinha dinheiro para um café. Contava que Marcos pagaria o almoço. Havia vindo para relaxar 10 dias na praia por conta de outro, enquanto a esposa legítima vagava por uma trilha isolada, sem documentos. Passaram a primeira noite em um albergue barato nos arredores do vilarejo, um quarto compartilhado com beliches e um banheiro no fundo do corredor. Marcos deitou-se no beliche de cima, sob um cobertor fino que cheirava sabão de coco, e passou a noite enviando mensagens a amigos, pedindo dinheiro emprestado para a volta. Um colega de trabalho respondeu pela manhã e lhe transferiu algum dinheiro, o suficiente para 2 passagens de ônibus. Não de avião, de ônibus, com 2 baldeações. A viagem de volta durou quase 2 dias. Marcos e Ingrid viajaram em um ônibus velho, com assentos afundados e o ar-condicionado quebrado por estradas sinuosas, com paradas intermináveis em cidades do interior que cheiravam a escapamento e a carne na brasa. Nas primeiras horas, ainda conversavam, ou melhor, Ingrid falava e Marcos escutava. Dizia que ele lhe havia prometido uma vida diferente, que ela havia dispensado um homem sério, que queria se casar com ela, que havia gastado em uma mala nova e em biquínis mais do que ganhava em 2 semanas. Marcos respondia com rispidez. Dizia que ela o havia pressionado, que se não fosse por seu incessante, quando ele teria agido com mais cautela, não teria se precipitado com a reserva e não teria deixado rastros. Na primeira baldeação pararam de se falar. Sentavam-se um ao lado do outro, mas olhando em direções opostas, ele para a janela, ela para o celular. Na segunda baldeação, em uma rodoviária com cadeiras de plástico e um único quiosque que vendia café e cigarros, Ingrid disse: "Sabe, você não sabe nem mentir direito. Mentiu para sua mulher, foi pego. Mentiu para mim, foi pego. Talvez você não devesse abrir a boca para nada." Marcos se calou. Não tinha resposta. A história se espalhou rapidamente. Como se espalham todas as histórias em que alguém tenta ser mais esperto do que realmente é. Alguém dos conhecidos em comum viu Marcos na rodoviária, não sozinho, mas com uma loira alta. Outro soube por um amigo que Marcos havia ligado no meio da noite pedindo dinheiro para a volta. O terceiro contou ao quarto, o quarto ao quinto. Em uma semana, todo mundo sabia. Quando Marcos finalmente chegou em casa, sem se barbear, com a roupa amassada, com a mala que teve uma rodinha quebrada em uma das paradas, enfiou a chave na fechadura da porta de entrada. A chave não girou. Enfiou-a de novo. Girou, não encaixava. Ficou no corredor olhando estupefato para a porta, enquanto a realidade se impunha lentamente. Tocou a campainha. Silêncio. Tocou de novo, longamente, sem tirar o dedo. Depois bateu, primeiro com os nós dos dedos, depois com a palma da mão. Do interfone veio a voz de Isabela, tranquila, sem uma única fissura. "Os papéis do divórcio estão com a advogada. Suas coisas estão na portaria. Lá embaixo. Pegue e vá embora." "Isabela, abre. Precisamos conversar. Você entendeu tudo errado. A Ingrid é só uma colega. Coincidimos no mesmo voo, foi casualidade. E a reserva para 3 foi um erro do hotel. Eu reservei para 2. Eles se confundiram." Silêncio. "Isabela, por favor. Sei como parece, mas me deixe explicar." 5 minutos, só. Abra a porta. Silêncio. Depois, um clique. Isabela havia desligado o interfone. Marcos ficou ali por mais uns 20 minutos, deu um chute na porta, xingou, desceu. Na portaria, de fato, havia 2 sacolas com seus pertences. Roupas, sapatos, o barbeador, o carregador do notebook. O porteiro, um senhor de óculos, entregou-lhe as sacolas em silêncio, sem olhá-lo nos olhos. O divórcio foi rápido, mais rápido do que Marcos esperava. Margarida Oliveira trabalhou com precisão cirúrgica. Na audiência, apresentou as capturas de tela das mensagens, o plano de abandono da esposa sem documentos em um local de difícil acesso, a reserva cancelada para 3 pessoas, a declaração da funcionária da pousada. A juíza
uma mulher de uns 60 anos com óculos austeros analisava os documentos em silêncio, levantando às vezes o olhar para Marcos com uma expressão que o fazia querer que o chão se abrisse. Seu advogado, um rapaz jovem que ele havia encontrado em um anúncio, tentou levantar algumas objeções, mas soavam fracas. O apartamento ficou com Isabela, registrado antes do casamento, incontestável. Filhos em comum, nenhum. Não havia o que dividir, exceto móveis e eletrodomésticos. Frida, a gata, Marcos nem a pediu. Depois da audiência, Isabela foi à casa da avó. Não em um sábado, em uma quarta-feira, no meio da semana de trabalho, depois de pedir para sair mais cedo. O ônibus ia vazio. Lá fora passavam árvores e campos sob o sol forte de novembro. Isabela desceu no ponto, caminhou pela familiar estrada de terra, empurrou a porteira. A avó estava na varanda com um xale sobre os ombros, como se soubesse que a neta chegaria exatamente hoje. Talvez soubesse. Abraçaram-se na porta e Isabela chorou pela primeira vez em todas aquelas semanas. Não de dor. A dor havia sido antes naquela noite com o celular alheio na mão. Agora era outra coisa, alívio. Como quando você carrega algo muito pesado por muito tempo e finalmente o coloca no chão. A avó a fez entrar, acomodou a mesa, serviu o chá, doce de figo, broa de fubá, as xícaras de louça com flores azuis, tudo como sempre. Vó, disse Isabela quando se acalmou e secou o rosto com um lenço de papel. Como a senhora sabia? De onde veio esse saber de que eu não podia ir? A vovó Lourdes ficou em silêncio por um bom tempo, aquecendo as mãos na xícara, olhando o vapor que subia em direção ao teto. Eu não sabia, Isabelinha, eu via. São coisas diferentes. Saber é quando te contam. Ver é quando você olha para alguém e lê como se fosse um livro. O seu Marcos. Eu o vi uma vez no casamento. Ele se aproximou de mim, disse algo educado, sorriu, mas os olhos dele estavam vazios. Bonitos, vivos, mas vazios. Como um poço sem água. Você se debruça e dentro está escuro. Não há nada, nem calor, nem consciência, nem amor. Só cálculo. Eu vi isso. Mas te dizer aquilo, então, não teria servido de nada. Você não teria acreditado em mim. Você precisava ver por si mesma. Isabela ficou em silêncio. Lá fora, um bem-te-vi cantou. Em algum lugar, a porta de um galpão se fechou. E aquilo? De que eu não voltaria? Se a senhora realmente viu. A avó pousou a xícara no pires. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de emoção, mas da idade, da pressão dos anos vividos. Eu vi que se você fosse, uma desgraça aconteceria. Qual, exatamente, eu não sei. Talvez você voltasse, talvez não. Mas você voltaria diferente, quebrada, destroçada. E você não nasceu neste mundo para ser destroçada. Isso me bastou para te parar. Isabela começou uma nova vida. Não de repente, não sem dificuldade. Os primeiros meses se arrastavam como mel espesso. Ia trabalhar, voltava para o apartamento vazio, dava comida para Frida, deitava-se no sofá e olhava para o teto. Começou a fazer terapia com uma psicóloga, uma mulher de meia idade, com voz suave, que a ajudava a desmontar, peça por peça, os 3 anos que havia passado ao lado de um homem que a via como um recurso. Isabela aprendia a confiar novamente em si, mesma em sua intuição, em sua forma de olhar para as pessoas, em seu direito de dizer não e de ir embora. E a cada sábado continuou indo à casa da avó. Ônibus, estrada de terra, porteira, chaleira, no fogo, doce, xícaras com flores azuis. Esse ritual a mantinha à tona. Uma vez, uns 6 meses depois do divórcio, estavam sentadas à mesa e Isabela perguntou pela primeira vez em muito tempo, com aquela mesma voz de sempre, a voz com que perguntava desde criança: Vó, o que me espera agora? A vovó Lourdes levantou os olhos para ela e Isabela viu algo que não via há muito tempo. Um sorriso verdadeiro, quente, sem nenhuma sombra de inquietação.
As rugas no rosto da avó se compuseram de outra maneira, mais suave, mais luminosa, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada em um quarto escuro. Agora, Isabelinha, só coisas boas. Você mereceu. Lá fora, o vento sussurrava no pomar de figueiras. Frida, que Isabela havia trazido na caixa de transporte, dormia na poltrona da avó, enroscada em uma bola, ruiva. A chaleira no fogo começou a assobiar baixinho, e Isabela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que a avó tinha razão. Que pela frente só havia coisas boas, porque o mais assustador ela já havia enfrentado e superado. Obrigado por escutar esta história. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, inscrevam-se no canal.